Olá, o Mídia Max segue com a série de entrevistas a candidatos a vice-governador por Mato Grosso do Sul. E hoje nós recebemos o candidato Barbosinha, do PP, que é o companheiro de chapa do Eduardo Riedel, do PSDB. Bem-vindo, candidato. A gente sabe que não é a primeira eleição que o senhor participa, então, mas a gente gostaria que o senhor se apresentasse, dissesse ao eleitor quem que é a Barbosinha. Evelyn, Adriel, eu os cumprimento todos aqueles que nos acompanham nesse momento, registrar a minha satisfação de estar participando dessa entrevista com o Grupo Mídia Max, fortalecendo a democracia e oportunizando os candidatos a vice-governadores a poder se expressar e manifestar aquilo que eles pensam acerca do processo político e do projeto que tem para o Mato Grosso do Sul. José Carlos Barbosa, o Barbosinha, cheguei nesse estado em 1975, sou goiano de nascimento, caçula de 9 irmãos, sou advogado de formação. Em 1986, fiz a minha graduação em Dourados, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, casado com a Maristela, médica de saúde pública, pai do José Pedro, de 24 anos, um douradense, apaixonado por esse estado, professor universitário, licenciado, lecionei no curso de Direito da Unigran e professor concursado da UFGD. Muito cedo tive uma experiência política. A prefeitura que eu tive o meu primeiro emprego formal aos 12 anos de idade é a mesma prefeitura que eu fui eleito prefeito aos 23 anos, uma prefeitura do Vale do Iviema, a prefeitura de Angélica. Depois retornei para Dourados e em 2007 assumi a presidência da Sanesul, por onde eu permaneci por 7 anos e 3 meses, comandando a nossa empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul e fazendo um dos maiores programas de saneamento desse estado, onde também eu tive a oportunidade de ser diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, que congrega e representa 90% do saneamento brasileiro. Também tive a oportunidade de ser secretário de Justiça e de Segurança Pública. Fizemos o MS Mais Seguro, um programa revolucionário na segurança pública, investimentos expressivos na reestruturação da carreira, treinamento, qualificação, armamentos, munições, viaturas, aeronaves, e estou no meu segundo mandato de deputado estadual. Candidato, e na avaliação do senhor, qual que é o principal problema de Mato Grosso do Sul na atualidade? Eu elencaria 3 prioridades. Eu penso que nós temos 3 eixos fundamentais que coloco como prioridade. Saúde, educação e desenvolvimento. Desenvolvimento, eu penso que nós temos que manter as bases e as condições para que grandes empresas, grandes indústrias continuem a vir para o Mato Grosso do Sul. Não apenas pelos incentivos fiscais, mas também pela condição do Estado de oferecer estrutura e meios para que essas empresas se estabeleçam, pela agilidade na questão do licenciamento ambiental e pela simplicidade, pela forma como o Estado deve receber esses investidores. Obviamente, sem esquecer dos microempreendedores, que, na verdade, grupos familiares que geram empregos e geram desenvolvimento. De outra parte, quando se relaciona à saúde, eu penso que o Estado, nós temos que manter o processo de regionalização, tal qual já ocorre hoje em Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Campo Grande, concluir o Hospital Regional de Dourados, o Centro de Diagnóstico Médico, colocá-lo em funcionamento e prosseguir, eu acho que o ponto fundamental é alicerçar com os municípios parceria do Estado para a saúde básica.
Não adianta você cuidar da média e alta complexidade sem o Estado auxiliar os municípios na questão das estratégias de saúde de famílias, estabelecer parâmetros, assinar termos de cooperação, colocar metas para os municípios e, na medida em que os municípios atingir esses indicadores de saúde básica, o Estado prestar o auxílio. Eu acredito que, construindo essa parceria, nós iremos melhorar muito as condições de saúde dos nossos municípios. Agora, quais pontos o senhor considera positivos aqui em Mato Grosso do Sul? Eu penso que a gente tem que, continuando a primeira questão, relacionado ao processo, à educação, é fundamental que a gente continue dentro da educação as escolas em período integral. Eu penso que seja fundamental prosseguirmos. Hoje, 40% das escolas do Mato Grosso do Sul são escolas em período integral. O governo do estado desenvolveu um programa extraordinário de reformas e recuperação em torno de 284 escolas. E com a Infovia Digital agora, possibilita a troca do parque tecnológico, dos equipamentos e a manutenção dessas escolas em período integral. Pontos positivos, eu vejo que Mato Grosso do Sul é a bola da vez do investimento. Então, nós estamos recebendo e vendo em todas as regiões do estado, empresas se estabelecendo, e nós precisamos de criar um grande programa de qualificação para absorver a mão de obra do estado para essas empresas que estão chegando no estado. Hoje, nós temos aproximadamente 20 mil vagas no Mato Grosso do Sul, que não são preenchidas por sul-mato-grossense por falta de qualificação. Tanto que no nosso programa de governo está colocado ali um voucher, um vale qualificação, para que a gente possa oportunizar a jovens, a todas as pessoas, especialmente aqueles que dependem dos programas sociais, se qualificarem para poder se inserir no mercado de trabalho. Candidato, no dia da convenção, chamou a atenção que o senhor chegou lá para a convenção do PSDB e disse que estava surpreso com o convite, né, para ser vice, e não estava nos planos do senhor assumir aí a chapa, né, a candidatura na chapa. Quais eram os planos do senhor? Eu era candidato à reeleição, eu tinha meu projeto de reeleição construído, muito bem pavimentado, mas intuitivamente eu sabia que meu nome estava sendo analisado, observado para ser vice-governador. E quando surgiu o convite, no último minuto da prorrogação, não titubeei, porque conheço Eduardo Riedel, eu sei do seu trabalho, sei da sua experiência, sei da sua competência e por absoluta convicção de que, se ele tiver a oportunidade de ser o governador do estado, será seguramente o melhor governador que esse estado já teve. Convivi com o Eduardo Riedel quando secretário de Justiça e de Segurança Pública e pude perceber uma pessoa competente, dinâmica, gestora. E muito dos indicadores que nós temos hoje no Mato Grosso do Sul, que nos coloca como um estado diferenciado no contexto da federação, tem a marca significativa do trabalho e da direção desse grande gestor, desse grande administrador, tanto na vida privada, na vida pessoal, quanto na vida pública, chamado Eduardo Riedel, nosso candidato a governador. E no caso do Riedel e do senhor serem eleitos, que papel o senhor pretende exercer como vice-governador? O senhor quer ser secretário de novo? Como vai ser a sua atuação ao lado dele? Eu penso que isso depende do governador. Eu já fui prefeito, já tive a convivência com meu vice, a gente precisa de compreender a posição do vice. Mas eu acredito, pelos diálogos que eu tenho estabelecido com o Riedel, a nossa amizade, o fato de nós já havermos trabalhado juntos, a sintonia que nós temos, a experiência acumulada ao longo da vida de advogado, de professor, de prefeito muito jovem, presidente da Sanesul, secretário de Segurança Pública, a experiência do parlamento, né, presidente da CCJ que fui, eu acho que me coloca na condição de estar ao seu lado, auxiliando na administração e no comando do Mato Grosso do Sul. Administrar um estado é tarefa para muitos, né? E eu acredito que eu estarei ao lado do governador, auxiliando, contribuindo, trabalhando
para um Mato Grosso do Sul cada vez melhor, que é o nosso objetivo. Barbosinha, um dos pontos do plano de governo é a ampliação da assistência social e um desses tópicos é o aumento da oferta da CNH social. O senhor tem ideia de como que vai funcionar? Vai aumentar em quanto? Olha, um Estado, para oferecer programas sociais, ele precisa de estar bem administrado, ele precisa de ser um Estado superavitário. E nós chegamos no Mato Grosso do Sul na condição do Estado, além de um conjunto extraordinário de obras, nos 79 municípios do Estado, sendo seguramente o governo mais municipalista que esse Estado já conheceu, também o Estado do estender a mão. Não é? Nós temos o Mais Social, por exemplo, que coloca R$300 na mesa de aproximadamente 100 mil famílias, e que o Eduardo Rido já garantiu que irá prorrogar, ele termina em fevereiro, irá fazer a prorrogação e elevar esse valor para R$450 já a partir de janeiro. Nós temos o Energia Social. O Energia Social hoje paga a conta, zera a conta de aproximadamente 168 mil famílias sul-mato-grossenses. Isso é alimento colocado na mesa dessas famílias. O Mais Social é um cartão, era antes uma cesta básica. A ideia do Rido foi dar o cartão, porque isso, além de auxiliar essas famílias, fomenta o comércio local. Né? Desde a pequena cidade até a capital do estado, você tem essas famílias fazendo as suas compras, indo ao mercado. E a CNH Social, que objetiva oferecer àquelas pessoas que precisam de trabalhar, está em condição de vulnerabilidade, faz parte do CAD único, que tem receita até 2 salários mínimos, que mora no mínimo há 2 anos no nosso estado, possa ter a sua CNH social. Esse projeto, esse programa, eu penso que ele deva continuar, e a ideia é, além das 5 mil CNHs que já foram feitas, abrir um edital para ampliar, quem sabe, para 10 mil CNHs em todo o estado. Candidato, o senhor citou agora o Energia Social, que é um programa que está ajudando as famílias de baixa renda nessa questão da energia elétrica. E um dos planos que o Rido propõe, inclusive, é manter ele por mais um tempo. As pessoas têm uma ideia assim, de confundir o aumento que a ANEEL autoriza a concessionária de que isso está atrelado ao programa social, e a gente sabe que não funciona dessa forma. Explica como é que funciona esse programa na prática e como vocês pretendem atender mais famílias com esse programa. Na prática, o cadastro é feito pelo próprio cadastro do Estado, os beneficiários dos programas sociais. E você tem aquelas pessoas que fazem as suas inscrições nos CRAS, das respectivas localidades. E ali você tem o perfil econômico dessas famílias. A ideia é, enquanto for necessário, fazer a manutenção desse programa social, que é muito relevante, mas concomitante. É muito importante que o maior programa social que o Estado possa fazer, ele dê continuidade. O primeiro é pela educação, porque quando você educa, você possibilita uma criança estudar, você resgata aquela criança e possibilita o resgate de toda a família. E o segundo programa social mais importante é o de geração de empregos. Né? O Estado de Mato Grosso do Sul, ele tem um programa ousado de troca de tributos por geração de empregos. O Estado, ele abre mão aproximadamente 5 bilhões ao ano para atrair empresas para o nosso estado. Essas empresas geram empregos, né? Como, por exemplo, a gente vê em todas as regiões do estado. Na região do Bolsão, por exemplo, na região leste, você tem ali Ribas do Rio Pardo, um grande processo de transformação. Além da questão dos incentivos fiscais, você tem o governo do estado, por exemplo, fazendo rodovias, construindo hospital, criando a infraestrutura necessária para poder receber essa massa humana extraordinária que chegou nessa cidade, como também ocorrerá em Inocência. Dourados, por exemplo, 2 grandes empresas se estabeleceram, a Impasa, que vai esmagar o equivalente a 20% toda a produção de milho do estado, a Coamo, a JBS, que está ampliando a sua matriz para a fábrica mais moderna suíno, de abate de suínos, saindo de 2.000 para chegar a 10 mil suínos por dia. Então nós precisamos de
qualificar essa mão de obra, porque uma vez que você qualifica, você emprega essa pessoa, ela não depende mais dos programas sociais. Então, é um conjunto, é um ciclo virtuoso. O Estado crescendo, o Estado se desenvolvendo, gerando emprego, você vai podendo diminuir os programas sociais. Os programas sociais, eles representam um avanço emergencial no momento de necessidade. Mas a gente tem que seguir aquilo que a música, né, do cancioneiro Luiz Gonzaga dizia: o programa social ele não pode nem humilhar, nem viciar o cidadão. O programa social ele objetiva atender em um momento de necessidade, mas também você criar processo de qualificação para tirar aquela família da situação de vulnerabilidade. O plano também fala em governo que vai valorizar, vai procurar cuidar do meio ambiente, um governo verde. Com estímulo aos biocombustíveis, energia solar, como que isso vai ser implementado? Mato Grosso do Sul já saiu na vanguarda desse processo, a ser o primeiro estado a protocolar ali na COP26 o carbono zero, né, do Mato Grosso do Sul. Então, nós temos já uma produção agrícola sustentável. O que se busca no Estado é que você tenha a proteção dos mananciais, a proteção dos nossos 3 biomas, principalmente do nosso Pantanal, preservado, as nossas águas, que são a maior riqueza e o patrimônio do nosso Estado. Então, um Estado inclusivo, um Estado digital, um Estado verde, um Estado que tem agora a possibilidade, pela construção da Infovia Digital, mais de 7.000 quilômetros de linhas de fibra ótica, possibilitar que você tenha o dinamismo da produção da agropecuária, utilizando a agricultura, fazendo a expansão, mas protegendo a parte do meio ambiente, que é fundamental para o equilíbrio da vida e para aquilo que o Estado tem de extraordinário, que é o nosso potencial turístico. Respeitar as nossas florestas, preservar os nossos recursos hídricos, os nossos mananciais, produzindo com qualidade, estimulando programas, por exemplo, como do novilho precoce, o programa do soja que nós temos no nosso estado, utilizar as nossas tecnologias e possibilitar que as pessoas cresçam, não é, respeitando e equilibrando com o meio ambiente. Agora a gente falou em meio ambiente, secretário, vamos falar do assunto que também casa muito, que é a agricultura. A gente sabe a importância da agricultura familiar no interior do estado. E das propostas da chapa é o programa de compras governamentais da agricultura familiar. Para onde que vai essa produção do campo? Onde o Estado pretende levar essa produção? Nós temos vários caminhos. Nós temos, por exemplo, a utilização nas escolas da merenda escolar. Nós podemos utilizar nos nossos hospitais. Nós podemos construir parcerias com a rede mercadista. Muitos dos hortifrutis que entram no nosso estado, e na sua grande maioria, eles vêm de outros estados da federação, notadamente do estado de São Paulo. O que nós precisamos de construir é produção perene. Na medida em que você tem perenidade na produção, você consegue incluir isso também, além do público, você consegue também inserir no mercado privado. E aí, a agricultura em regime familiar era a grande responsável, não é, por essa produção. Então, a entrega dos títulos de propriedades, um grande desafio da ministra Tereza Cristina, também do governo do Estado, ele deve prosseguir gerando autonomia, capacidade de autofinanciamento desses proprietários e estimulando essa produção, fornecendo, por exemplo, os insumos básicos, não é, para a agricultura familiar, inclusive dentro das nossas reservas indígenas. Eu acho que é muito importante nós aperfeiçoarmos o diálogo com as nossas comunidades indígenas, com os nossos quilombolas, para que a gente possa, dialogando, verificar qual o caminho, qual o meio produtivo, como, por exemplo, o Estado já está fazendo,
fornecendo sementes, fornecendo calcário, estimulando a produção. Agora, com essas comunidades, a gente precisa de ouvi-los e eles, de dentro para fora, dizer aquilo que eles precisam. Mas eu acredito que a produção da agricultura familiar, ela é fundamental, da mesma forma que nós trabalhamos com a grande produção, cuidar do pequeno produtor, da agricultura familiar, é fundamental para continuar a inserção e desenvolvimento do Estado. Com a pandemia, acabou sendo instalado um plano de teletrabalho, né, na governadoria, entre servidores públicos, até de outras secretarias também, não só na governadoria. E isso está constando no plano de governo, ser resgatado esse modelo. Como fazer isso sem prejudicar o atendimento ao público? A pandemia nos ensinou muito. Nos ensinou que nós podemos ser mais inclusivos, que nós podemos ser mais digitais. Também revelou o descompasso que existe no meio tecnológico. Crianças, por exemplo, que dispunham de todos os meios digitais e outras que não dispunham. No ambiente de trabalho, eu percebo que esse é um caminho que veio para não ter mais retrocesso. É possível se construir com um plano de metas, produtividade, o teletrabalho. Nada impede que você possa, utilizando os meios tecnológicos e agora com a infovia digital, nós teremos a internet rápida, a telemedicina, nós temos vários caminhos, né? Você ter escolas 4G, que é impossível hoje, mas com o 5G é possível, nós sairíamos de 4 megas para 30 megas de velocidade. Então eu vejo um ambiente muito favorável ao crescimento, ao desenvolvimento, também ao trabalho. Eu penso que é possível você construir, às vezes até com maior produtividade. Às vezes o servidor, o trabalhador, ele produz muito mais no seu ambiente de trabalho, ele entrega muito mais resultado do que às vezes cumprindo aquele expediente padrão, né, do regime tradicional de trabalho que prepondera há séculos aqui no Brasil. Candidato, o senhor mencionou mais cedo na entrevista sobre o voucher qualificação. Eu queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar isso na prática. Olha, na prática, primeiro, vamos imaginar, uma grande empresa vai se estabelecer no Mato Grosso do Sul. Previamente, eu já tomo conhecimento de quais são as vagas disponíveis para aquela empresa. E eu já posso abrir cursos usando sistemas S, né, e outras empresas privadas, a criação desses cursos para poder fazer com que essa mão de obra, especialmente dos nossos jovens, daqueles que não estão inseridos no mercado de trabalho, dos beneficiários dos programas sociais, possam se qualificar. O que o Estado quer fazer? É dar um vale para essa pessoa. Se eu não tenho o curso na rede pública, o Estado pode patrocinar a realização desse curso na iniciativa privada. A ideia é que esse potencial de mão de obra, que hoje nós buscamos gente de outros estados para ocupar, sejam ocupadas por sul-mato-grossense. É criar, inclusive, uma expectativa para essa massa de jovens que se formam e ficam perdidos no mercado de trabalho. Criação de cursos técnicos profissionalizantes e qualificação profissional, eu penso que seja o grande caminho de resgate social e de criação de perspectiva, inclusive para os nossos indígenas. Anualmente, nós temos em torno de 10 mil indígenas que vão a Santa Catarina para a colheita da maçã. Nós podemos treinar, qualificar essa mão de obra para poder ficar no estado de Mato Grosso do Sul e criar expectativa para essas pessoas para ter uma vida melhor. Existe um programa chamado Acolhe MS, que é um programa de saúde que consta no plano de governo para populações LGBTQIA+, indígenas, detentos, mas são grupos muito distintos, né? Como um único programa formatado atenderá grupos distintos? Como que isso vai funcionar? Na verdade, o Estado ele precisa de acolher a todas as pessoas. Saúde é fundamental. A pessoa que está aprisionada, a LGBTQI+, todas essas pessoas, enfim, o Estado ele precisa de oportunizar meios de que as pessoas possam ter acesso à saúde. O aperfeiçoamento do SUS, né? A pandemia revelou que o SUS é um modelo bem sucedido, mas ele precisa de ser aperfeiçoado. E a criação de programas com o Estado, em parceria com os municípios, é fundamental. Eu mencionei inicialmente a ideia
de que o Estado, além da média e da alta complexidade, né, possa fomentar com os municípios parcerias para a saúde primária, para a saúde básica. Essa construção de parcerias vai alicerçar os atendimentos para todas as pessoas nos municípios do Estado. Candidato, agora falando né, ainda essa questão do pós-pandemia, a gente viu bastante a questão da violência na sala de aula. O que pode ser feito para que a gente não veja mais cenas como aquelas de alunos brigando entre si dentro da sala de aula? A violência, em todas as formas, ela precisa de ser contida, isso é um processo cultural. Nós precisamos, a questão relacionada à violência contra a mulher, o feminicídio, todas as formas de violência, nós precisamos de trabalhar primeiro no ambiente da escola. A construção de meios e caminhos e indicar quem ama não bate, não agride, né? E precisamos de criar, inclusive, programas de saúde mental. Porque nós sabemos que durante a pandemia nós tivemos um nível de estresse elevadíssimo, inclusive no ambiente de trabalho. As pessoas que trabalham no ambiente de segurança pública, que trabalham no ambiente de saúde, imagina as pessoas que trabalharam nos hospitais durante a pandemia, os profissionais de saúde. Nós precisamos de criar dentro do Estado meios e condições, inclusive, além da saúde física, o cuidado com a saúde mental. O Estado precisa ser inclusivo. Inclusive para as questões relacionadas às deficiências. Nós temos um problema gravíssimo relacionado à saúde mental. Nós precisamos de discutir esse assunto com psiquiatras, com psicólogos, com os especialistas, mas nós precisamos de criar leitos hospitalares que deem condições para que essas pessoas possam, inclusive, receber tratamento adequado. O senhor falou dessa questão da saúde mental, principalmente para servidores da saúde e da segurança, né? A gente sabe que já tem algo parecido na segurança pública. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse programa e como ele pode ser estendido para o pessoal da saúde. Núcleos de psicólogos, de psiquiatras, possibilitando que as pessoas tenham acesso a poder se consultar, a poder desabafar, a poder dialogar antes que transborde. Nós temos casos de suicídio, são números alarmantes que nós temos, e essa experiência realizada com grupos específicos, bem-sucedidas, elas podem ser estendidas para todas as categorias. A ideia, inclusive, do nosso plano de governo, que o Hospital Regional de Campo Grande seja um hospital-escola, ele seja um hospital-laboratório como referência para poder os trabalhos e as políticas desenvolvidas em todos os aspectos possam ser levados para outros hospitais e outros municípios do nosso estado. Candidato, você tem 1 minuto agora para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Grupo Mídia Max, agradecer à população do nosso estado que tem aberto suas casas, seus comércios, nos recebido nas ruas, ouvido as nossas propostas, aquilo que nós pensamos para o Mato Grosso do Sul. Eu quero registrar o privilégio de estar fazendo essa caminhada ao lado do Eduardo Rido, uma pessoa extraordinária, marido da Mônica, pai de 2 filhos, um empreendedor na vida privada muito bem sucedida e que no governo do Mato Grosso do Sul desempenhou um trabalho extraordinário para que Mato Grosso do Sul apresentasse os indicadores em todas as áreas que hoje nós apresentamos. Eu tenho absoluta convicção de que se a população do meu estado oportunizar a Eduardo Rido, junto com o Barbosinha, somando essas experiências, nós teremos no Mato Grosso do Sul, nos próximos 4 anos, um governo realizador em todas as áreas, na saúde, na educação, na infraestrutura, na inclusão das pessoas, no desenvolvimento de todas as áreas, mas principalmente no estender das mãos, no cuidado com as pessoas. É esse Mato Grosso do Sul que nós queremos para todos nós. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui. Esse foi o Mídia Max Entrevista. Muito obrigado e até a próxima.